bom estarmos na escola dominical, não? Num dia frio, né? Deixar a caminha tão gostosa, mas a escola dominical, como sempre a nossa irmãzinha ora, ela é muito importante, porque a escola dominical nós aprendemos a palavra do nosso Deus, né? Eu gosto muito da escola dominical. Não quero nunca que termine, para que nossas crianças aprendam a palavra, né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 15. Romanos. O Romanos fica lá no Novo Testamento, hein? Pertinho de Atos. Romanos 15, a carta de Paulo aos Romanos. Tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos dos Apóstolos, em seguida Romanos, capítulo 15. Os versos de 22 em diante. 15, de 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. Essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas, agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo continua ainda. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, mais uma vez estamos na sua presença para louvar-te, para bendizer o seu nome. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada, Senhor, por este frio tão gostosinho. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que deixaram os seus lares para aqui estarem estudando a sua palavra. Ó Senhor, ilumina-me que eu possa falar aquilo que o Senhor preparou. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã e nos abençoe. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos na 12ª lição. 12ª lição, quase terminando. Domingo que vem já estamos na última
e vamos deixar de falar de missões, né? De evangelhos, de evangelísticos, nós somos os portadores da palavra do Senhor. A lição 12 tem o título, Estruturando Igrejas como Celeiros Missionários. O título é grande. Começa estruturando, quer dizer, construindo igrejas. De que forma? Como celeiros missionários. Quando a gente fala em celeiros, a gente lembra lá no passado das tulhas, quando os fazendeiros construíam umas tulhas para colocar sacas de café, né? Naquele tempo. No sul ainda deve ter as tulhas. Milho, era uma fartura, não é? Então, celeiros, tulhas, hoje já não tem mais. As tulhas eram simplesinhas, os celeiros já foram melhorando. E hoje são os silos, né? Onde são guardados os grãos de uma forma melhor conservada, para que não estraguem, os grãos não estraguem. Então, aqui a palavra celeiros para nós é essa reunião aqui na igreja. Então, nós temos que construir igrejas com irmãos com ideia missionária. Somos nós aqui que temos que ter esta ideia, esta visão de levar a palavra. Somos nós os responsáveis para que as gerações possam sentir a alegria de levar a palavra do Senhor para fora. Domingo passado, vocês estudaram com o professor Marcos, presbítero Marcos, missionários transculturais que saem do Brasil. E hoje nós vamos estar falando da nossa igreja, vamos estar aprendendo mais um pouco sobre missões. Então, irmãos, a nossa revista, o autor, ele tem como base, ele tirou lá do livro Entre Todos os Povos, eu não sei quem já leu, né? E então ele procurou basear-se neste livro. E eu vou, na introdução, rapidamente, eu vou falar com vocês, porque ele fala de dois grupos fortes que levaram a mensagem do Senhor. Lógico que com a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos tiveram aquela missão de levar a mensagem a toda a criatura. Após os apóstolos, lógico que eles foram judiados, porque eles tinham que levar a palavra, veio o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler a carta aos Romanos. Paulo também levou uma vida difícil como missionário, não é? Ele sofreu muito, mas ele pregou a palavra. E nesse período depois, o autor conta que dois grupos apareceram com o objetivo de trabalhar mesmo, levando a palavra, levando o evangelho a todas as criaturas. E foram dois grupos, o nestoriano e os moravianos. Eu não conhecia, também fiquei, não sei se o Guilherme já ouviu, porque ele fez mais, completou a teologia. O nestoriano era um grupo também que falava do nosso Senhor Jesus Cristo, falava da natureza de Jesus Cristo como homem e Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, este grupo nestoriano, ele foi para a parte oriental. O autor não registrou aonde ele foi, mas disse que foi a parte oriental do mundo. E os moravianos é o outro grupo que já ficou mais da outra parte do mundo, pregando a palavra do Senhor. Os moravianos, eles eram da Bórnia e hoje é a República Tcheca, né? E ali esses dois grupos trabalharam. Não se sabe o resultado, mas eles levaram a palavra
onde eles passavam. Então eles tinham amor, amor. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos que ter amor à palavra, porque nós somos hoje os missionários. Nós somos hoje aqui um grupo de pessoas que têm que ter esse desejo de estar falando. Lógico que nós não vamos sair daqui, vamos para outros países. Nós não vamos sair daqui, mas nós vamos sair daqui e vamos para a nossa casa. Na nossa casa é o primeiro lugar que nós temos que ser missionários. Primeiro lugar que nós temos que falar. Não existe outro lugar sem ser a nossa casa. E aí nós vamos aumentando os nossos vizinhos e a nossa cidade. A gente acha que a nossa cidade, Agudos, por exemplo, não precisa ser evangelizada. Tem muitas igrejas. Então, será que nós vamos acomodar com isso? Não. Agudos precisa do nosso trabalho, precisa da nossa evangelização. O ir. Nós temos que ir, sim. Ide por todo mundo. E aqui na nossa revista, ele conta que os moravianos tinham tanto amor, e ele conta de 2 jovens que eles queriam levar a palavra na África. O que eles fizeram? Eles se venderam como escravos. Com o dinheiro, eles compraram 2 passagens e foram trabalhar nas minas. E ao trabalhar nas minas e aproveitar para falar de Jesus Cristo. E o autor conta que esses 2 jovens trabalharam e não voltaram mais para suas casas. Ninguém soube o que aconteceu com eles, mas a partir desse momento que esses jovens não apareceram mais, a igreja de onde eles vieram abriram as portas e oraram. Ali de 120 anos, esta igreja tinha as portas abertas e as pessoas entravam, faziam como a nossa torre de oração faz hoje, e eles também fizeram. E com este período de trabalho de oração, muitas pessoas se converteram, muitos missionários saíram. Vejam que bênção. Nós começamos também aqui com a torre de oração, não é? A nossa torre de oração é simplesinha, mas nós temos durante o dia todo, na sexta-feira, e que bom que a Igreja Presbiteriana Independente, a semana inteira tem torre de oração. Qualquer lugar que nós quisermos entrar, nós temos uma torre de oração. E é necessário ter essa torre de oração. Nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar prontos para conhecer a palavra. E para podermos evangelizar, eu tenho que estudar a palavra. Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou sair para falar de Jesus se eu não tenho base nenhuma? Então, nessa lição, nós vamos aprender 2 colunas importantes para que a gente esteja preparados para evangelizar. Primeira coisa é a Bíblia, a leitura da palavra. A segunda é a oração. Elas têm que caminhar juntos. Se nós não tivermos esses complementos que enchem a nossa vida, eu não posso falar. Então, a palavra do Senhor tem que estar no nosso coração. Quando a gente fala da Bíblia, a gente fala, puxa, uma Bíblia, ela tem 66 livros. Ah, mas eu não gosto de ler, né? Principalmente a geração hoje, com a facilidade da internet, do celular, eles não gostam de ler. Nós, os mais antigos, gostamos de ouvir isso aqui. É este barulho, quando eu leio a palavra do Senhor, pegando, sentindo. É muito bom. E eu preciso disso, eu preciso deste alimento. Nós precisamos desse alimento. É necessário eu ler a Bíblia. Eu tenho que saber que esses 66 livros têm uma história. Mas
foi escrita por homens, mas é inspirada por Deus. E tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. No Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, que são 5 livros. Depois tem livros históricos para quem gosta, livros poéticos, livros proféticos. Então tem gosto para todo mundo, não é? Mas o bom mesmo é a gente ler a Bíblia. Tem gente que fala, já li a Bíblia de capa a capa, né? Que bom! Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque cada vez que nós lemos a palavra, o Espírito Santo fala de uma forma diferente para nós. Então, pode reparar, quando eu leio um salmo, eu leio aquele salmo um dia, no outro dia eu vou ler, o Espírito Santo fala de outra forma. Que bom! Então, nós precisamos ler. Lógico que nós estamos com um grupo aqui que todo mundo lê a palavra do Senhor. Mas nós precisamos incentivar os outros à leitura da palavra. Porque ela está sendo esquecida, gente. Muitos nem abrem a Bíblia. E nem tem a Bíblia mais dentro de casa, porque tem um celular, não é? O incomoda. Mas nós precisamos ter a palavra do Senhor. E vamos abrir em 2 Timóteo. 2 Timóteo é pertinho aí. Vem Romanos, depois em Coríntios. 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 16. 2 Timóteo 3. É Paulo falando com Timóteo. Paulo elogiando Timóteo. Então, Timóteo, capítulo 3, do verso 10. Timóteo fica pertinho de Efésios, Gálatas, Efésios. Acharam? Olha lá, no versículo 10. O meu tem um subtítulo: Paulo elogia Timóteo. Então nós vamos ver Paulo falando com Timóteo. Timóteo é aquele companheiro, jovenzinho, que caminhou com Paulo. Paulo ensinou muito, mas Timóteo tinha uma base também, porque sua avó e sua mãe ensinavam. Olha lá como diz a palavra. Paulo falando, lembre bem, Paulo falando com Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, Paulo falando com Timóteo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora escute a inspiração. Paulo falando ainda com Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando a gente lembra esse trecho, quando Timóteo cresceu ouvindo a palavra, pela dedicação da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. As duas sentavam para falar do nosso Senhor Jesus Cristo a Timóteo desde pequeno. Olha que bênção. Eu sempre falo que isso aqui é modelo para nós, avós, para nós, para as mães, não é? Com os pequeninos, tem mesmo que falar da palavra do Senhor, porque vai aprendendo,
cantando com os nenezinhos, né? 3 palavrinhas. Quem nunca não ouviu as mães cantando? Eu mesmo cantei bastante. 3 palavrinhas só. Eu aprendi decor. Deus é amor. Então a gente vai colocando, a palavra do Senhor fala inculcando na cabeça das nossas crianças a palavra. E é pequenininho mesmo que eles têm que ouvir. E aí, à medida que vão crescendo. E Paulo está falando, olha, Timóteo, você foi uma bênção, porque você, o seu pai era grego, naturalmente não falava de Jesus Cristo, mas o cuidado da sua avó e da sua mãe. E Paulo continua falando, olha, leia a palavra. E o versículo 16 que nós teríamos que ter no coração. Esse versículo fala sobre a Escritura Sagrada. Quem é? Por que temos essa Escritura Sagrada? Diz lá, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não sei se a nossa tradução está igual. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E para que serve? É útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está o valor da nossa Bíblia. Vamos ler outra vez? Vamos ler junto, mesmo que tenham traduções diferentes, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está a utilidade da nossa Bíblia. Perceberam? Ela serve para corrigir, ela nos ensina, ela serve para corrigir e para também repreender. Olha, vocês já perceberam quando a gente lê algum versículo e o Senhor fala com a gente, quando nós estamos andando errado, Ele nos corrige, nos repreende. E se outra pessoa nos corrigir, às vezes a gente fica magoado com a pessoa, mas a palavra do Senhor, Ele nos corrige de uma forma tão delicada. Então é por isso que Paulo estava falando a Timóteo o valor da palavra do Senhor. E nós temos, ela tem que ser o fundamento. Se nós queremos formar esse celeiro de missionários, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar a palavra. E nós agradecemos a Deus porque nós temos uma escola dominical onde nós podemos ler a palavra, podemos ouvir a palavra, podemos receber um incentivo de leitura. Então, o primeiro pilar para nós prepararmos para um missionário para evangelizar, eu tenho que falar das boas novas de Jesus. E quais são as boas novas? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são os 4 evangelhos que falam de Jesus Cristo, falam do trabalho de Jesus Cristo aqui na terra. Como que eu vou evangelizar se eu não vou falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Perceberam? Então, a primeira coluna, a primeira coisa é a palavra do Senhor. E a segunda é a oração. A palavra nos enche de conhecimento e nos dá, e nos ensina a estarmos em comunhão com o nosso Deus. Como é gostoso estar falando com o nosso Deus através do seu Filho, de Jesus Cristo. É Ele que conduz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Em Romanos 15, será que é o meu microfone?
Será que eu mexo muito? Enquanto isso, voltem em Romanos. Abram agora em Romanos aquela leitura que nós fizemos, quando Paulo está falando para o povo, pedindo, rogando para que eles orem por eles, por ele. Vocês querem que eu fale sem microfone? Então tá bom. Então, voltando lá em Romanos, falando da oração, como é necessário a oração, eu quero voltar com vocês à leitura que nós fizemos. Paulo está contando ali que ele quer voltar a visitar, né? E ele pede no versículo 30, olha, capítulo 15, no versículo 30, olha que Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele então está pedindo para que a igreja, para aqueles irmãos, que rogue, que ore por ele. Então a oração é importante na nossa vida. E ele continua assim: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, olha, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Então Paulo está pedindo para que os irmãos orem. E nós também pedimos para que a nossa igreja ore. A nossa igreja sempre teve o costume de oração. O seu Silas está aqui. Toda manhã, todas as manhãs, o seu Silas estava aqui às 8 horas da manhã. E havia um grupo de pessoas junto com eles em oração. Eu não sei quantos anos o seu Silas orou? Quanto? 28 anos essa igreja estava com a porta aberta e o seu Silas aqui orando. E ele não estava sozinho, porque tinha um grupo. E se pedir para ele, ele tem o caderno marcado tudo que ele leu. 28 anos atrás. Isso é zelo pela palavra, é um amor. E hoje o presbítero Pércio, por motivo de doença do seu Silas, que ele precisou afastar, mas graças a Deus ele já está aqui. O presbítero Pércio vem. Das 8h30 ele está de joelhos aqui até as 9 horas. Eu não venho, infelizmente deveria estar junto com ele orando. A igreja deveria estar junto com ele orando. Nós estamos rogando. Só o presbítero Pércio está orando, está bom. Não está bom, não. Se aquela igreja do passado, lá dos moravianos, eles oraram 120 anos de joelho, nós precisamos estar juntos aqui com o presbítero Pércio, orando às 8h30, não é, presbítero? Até às 9. E à noite, ele ora lá no quartinho. Eu acho que ele deveria estar aqui à noite, às 6h30, orando de joelho, para que quando as pessoas, ao entrar aqui, vendo o presbítero Pércio orando aqui, ninguém vai conversar. Vai entrar em silêncio e vai estar orando junto com ele. Porque o cumprimentar cumprimenta depois, na saída. Mas ao entrar na casa de Deus, nós teríamos que estar fazendo como o presbítero Pércio, pedindo misericórdia ao nosso Deus. Se nós não orarmos, a nossa igreja não vai ter ninguém para estar evangelizando. É um despertar, gente. A oração é a base. Então nós agradecemos a Deus pela vida do seu Silas, que 28, se essa porta está aberta, se a igreja está como ela está crescendo, é porque teve homens que oraram. E não podemos esquecer da vida do seu Silas, que todo esse tempo, e agora o presbítero Pércio que está substituindo. Mas nós temos que estar juntos com o presbítero Pércio. Então, para sermos esse celeiro, essa tulha cheia de sacas de café, somos nós. Nós estamos aqui para estarmos preparando
pessoas para falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente fala em oração, a gente se entusiasma. Nós temos a torre de oração. Quantos irmãos numa sexta-feira estão juntos orando, né? Nós precisamos, é a nossa força, porque a força vem do nosso Senhor. E se nós não tivermos esse alimento espiritual, como que vai ser? Há necessidade. Mas, gente, o autor aqui ainda fala que para ser um missionário tem muitas dificuldades. Imagina mandar um missionário para um país de fora. Ele tem que estar preparado. Primeiro, ele tem que ter uma estrutura básica de oração. Segundo, ele vai para outro país. Ele tem que conhecer a língua. O clima é diferente. Ele tem que... O idioma é muito, ele tem que aprender, né? Muitas vezes eles têm que aprender lá no dia a dia. Um missionário que vai para fora do Brasil, ele sofre bastante. Mas ele tem que ter uma retaguarda financeira, porque ele vai chegar num país sem dinheiro. Ele tem que ter essa retaguarda. Então a igreja precisa sustentar o missionário. E quando ele volta para sua casa, do tempo que ele fica fora, ele também tem que se adaptar outra vez, não é? Se ele não tem familiares, a igreja tem que abraçar. Olha, como é difícil ser missionário. Difícil na parte material. Imagina na parte espiritual falar com cada um de uma forma, com um idioma diferente, né? Então, quando nós oramos pelos missionários, nós temos que orar para que Deus dê adaptação, que a igreja possa sustentá-lo. E, por falar em missionário, eu quero lembrar que as igrejas cristãs, não é? Nós temos missionários que trabalham. Nós temos Jocum Prepara. A Jocum Prepara. O nosso irmãozinho aqui, o Lucas, ele esteve acho que um mês na Jocum trabalhando. Mas nós temos uma missão Kaiowá. Há muito tempo, não sei se vocês ouviram falar da missão Kaiowá, lá do casal. A Loide era muito conhecida. Há muito tempo, eu vou falar muito tempo, porque hoje ninguém conhece mais, falando da missão Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul. Há pouco tempo nós somos, acho que a semana passada, que nós fomos a São Manuel, o reverendo Jonas, ele está na IPI de Cerqueira César, ele como missionário, ele estava contando a luta que ele teve nos outros dias. Ele sofreu até lá teve uma reviravolta dos índios. Os índios não estavam brigando, eles estavam solicitando água. Eles estavam sem água lá na região deles. E os policiais entraram e houve um envolvimento muito grande. Esse pastor recebeu um tiro na perna, um tiro de borracha, mas ele estava contando como foi difícil nos nossos dias agora, esse movimento dos índios pedindo água, para que fosse colocado água na sua região. Então, os missionários sofrem. Se é que sofre aqui no Brasil, imagina para fora. E a missão Kaiowá, eu não sei se o seu Silas ouviu falar, mas a gente sempre falava, olha, na missão Kaiowá tem a senhora Loide, que trabalhava muito, ela e o esposo. Eu tenho anotado aqui o nome do esposo, mas não estou achando agora. Se eu lembrar. Então, e também não posso esquecer o que nós temos de preparar. Tem o CTM, que hoje já não é mais presencial, é um curso, é um centro de treinamento de missionário. Você ouviu falar, Guilherme? A Martinha, a nossa parente do seu Silas, ela foi criada aqui na igreja. Quando eu falo Martinha,
Acho que todo mundo conhece. A dona Janete, não sei se conhece. Não conhece, né, dona Janete, a Martinha? E nem vocês, porque você conhece a Marta, irmão do Márcio. Mas nós outras conhecemos, não conhecem? Conhece ou não conhece, irmãos? Lógico, a Martinha era nossa. Então o que aconteceu? Ela viveu aqui conosco desde pequena, morou em Domélia. Aí ela foi chamada por Deus para ir para esse centro missionário, CTM, lá em Cuiabá. Ela ficou 2 anos lá se preparando. E ela veio como missionária. Ela está como missionária em Oswaldo Cruz. E é uma serva do Senhor, pronta para trabalhar. Então, esse CTM hoje já não tem mais o curso presencial. Ele só tem online. Que pena, porque foi tão bom, porque a Martinha veio com um conhecimento grande. A Jocum também prepara os jovens, e temos essa missão Cuiabá, que trabalha com os índios Yanomami, né? Yanomami. Então, o nosso Brasil está precisando, mas nós temos esse centro, nós temos que orar por ela. Eu quero falar, o nosso tempo está quase, dessa missionária que ela já faleceu, a Bugra. Ouviu falar nela? Essa jovem, eu vou ler, porque é tão linda essa mulher aqui, ela é muito bonita, ela trabalhou muito, ela morreu jovem, e ela até faleceu no dia 7 de fevereiro. O nome dela é Nídia Mafra, mas o apelido dela é Bugra. Querem ouvir? Eu vou ler, porque é importante a gente falar de uma missionária que trabalhou tanto para o Senhor, e é nossa, é do Paraná. Em 1979, João, que era o marido dela, então meu noivo, vou falar o nome de João, para vocês saberem que era o noivo, o marido. Aqui ela está contando, olha, Bugra e seu marido João foram missionários entre os hippies. Alguém foi hippie aqui? Teve alguém na família hippie? Aqui em Agudos teve muitos hippies, né? E nós também tivemos até uma irmã, a Marina, que... E exatamente. E hoje a minha irmã está precisando de orações. Em 1979, João, então meu noivo, o pastor Matias Quintela de Souza, que pastoreava a Igreja Presbiteriana Independente do Estreito, e eu recebemos o chamado de Deus para vivermos entre o movimento hippie em Florianópolis, na praça 15 de novembro. Depois de orarmos e jejuarmos, não tivemos dúvida de que era mesmo Deus desejando se revelar àqueles malucos. Tornei-me hippie, sentei no chão com eles e passei a testemunhar o amor de Cristo por meio da minha vida. Apaixonei-me pelo movimento hippie. É a Bugra falando. Pensava comigo, Deus, eles são lindos, têm princípios evangélicos, tal como a igreja primitiva. Se eles se entregarem a Jesus, abandonarão a maconha, a vida promíscua e o misticismo, e darão de 10-0 em nós, chamados de povo de Deus. De coração, tornei-me hippie naquilo de bonito que aprendi com eles. Bugra e João lideraram o projeto Siloé em Florianópolis, Santa Catarina, por mais de 20 anos. O projeto nasceu do encontro com jovens da Igreja Presbiteriana de Florianópolis, que foram desafiados por Bugra a sentir o cheiro do povo. Desde 1991, o projeto trabalha com dependentes químicos, alcoolistas, pessoas em situações de rua, pacientes de HIV, AIDS, familiares e prevenção e drogadição. Em entrevista à revista, a propósito de sua conversão e do serviço missionário, Bugra escreveu:
É um grande privilégio servir a Deus e ver o seu agir. Lembro-me de que, quando recebi o meu chamado em 1979, disse: Deus, por que eu? Tanta gente melhor do que eu, teologicamente mais qualificada. Eu sou terrível, braba, ela usou a palavra braba, por isso que ela tem o nome, apelido de bugra, né? Porque os bugras eram bravos. Brava, vou perder a classe rapidinho no meio dessa gente, vou envergonhar o Evangelho, o seu nome, a igreja. Então Deus me respondeu: é muito importante que você tenha isto em mente. Quem é grande e perfeito sou eu. Não existe nada de diferente entre eles e você, a não ser que você conheceu a minha graça antes dele. Quero que viva o Evangelho como você é, e quando você errar, pecar, vá e peça perdão. Assim eles perceberão que o seu Deus, rico em misericórdia, está sempre pronto para perdoar e terão esperança de vida. Não quero pessoas perfeitas, quero gente que me obedeça e viva o Evangelho com atitudes. Olha onde essa mulher foi parar, né? Eu até vou passar para vocês olharem a foto, você olha e passa. Vou passar ali do lado da dona Dalva. Faz um favor, Zélia. Pode passar para trás. Leva para mim essa aqui. A dona Dalva. Observem, gente. Então, ser missionário não é fácil, né? Olha, uma jovem, né? E foi entre os hippies, né? Aqueles que viviam drogados. Então, é bênção, mas a gente tem que estar orando. Como é que nós vamos encontrar, como é que vamos formar missionários se não tem essa base bíblica, gente? É necessário. E Mateus 9, 37 e 38, só vou ler, porque o nosso, pode abrir também quem quiser, mas eu vou ler. Mateus 9, versículos 37 e 38, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, e ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitas e exaustas, e como ovelhas que não têm pastor. E então ele dirige a seus discípulos e diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, Jesus já está pedindo que a gente rogue a seara. Tem muita gente necessitando da palavra do Senhor. É grande a seara, mas não tem trabalhadores para isso. E os trabalhadores somos nós. Jesus deixou esse convite, deixou esta fala, essa mensagem para lá na época e para nós hoje, né? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que eu tenho que fazer? Rogai, pedir. É isso que nós temos que fazer. Senhor, mande, desperta nossas crianças, nossos adolescentes. Vamos colocando no coração das nossas crianças para ter esta paixão para evangelizar aos nossos jovens. Mas nós temos que orar sem cessar. A palavra diz: orai sem cessar. Então nós temos que estar orando sim. Rogai ao Senhor da seara, ao dono de tudo isso, pedir trabalhadores para esta seara. É linda essa palavra, né? É lindo ser missionário. Nós podemos ser missionários na nossa cidade, mas nós temos que ter esse conhecimento da palavra, certo, irmãos? E no finzinho da nossa lição, ele fala que
na igreja precisava ter um conselho missionário, um grupo de pastores preparando para isso. E ele até fala para a gente, dá uma ideia de que durante a liturgia, para que coloque a oração pelos nossos missionários. Nós temos esquecido disso, não é? A gente quase nem fala. Nós temos sim que estar falando, pedindo para que Deus mande missionários, que forme os missionários, né? Então essa missão Kaiowá é uma bênção. A gente tem que estar orando por todos os trabalhos que estão sendo feitos. E no finzinho da nossa revista, ele fala paixão pelas almas. Nós precisamos ter uma paixão pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que não conhecem a palavra, né? Para que todos tenham essa oportunidade de conhecer e sentir a glória de Deus, não é? Irmãos, nós não podemos desanimar na caminhada, não é? Nós temos que estar sempre prontos e animados. Pode falar, Idélia. Pode fazer. Deus já nos escolheu antes da fundação do planeta Terra, de tudo que Ele já nos escolheu, certo? Ele vai escolher de novo eu pregar a palavra? Não, você já foi escolhida porque Ele vai pregar. Ele não escolheu. Vamos saber que Ele escolheu, Ele não escolheu. Olha. Ele está, mas eu não escolhi. Exatamente. Eu vou pregar a palavra para que Ele não vai escolher. Do invisível, do invisível, do sobrenatural. Gente, eu vou falar de Deus, o Criador dos céus e da terra, não é invisível. Olha para essa terra, isso tudo criou Deus. Só quem é espiritual que entende isso. Eu sei, é difícil. Ó, vamos começar para a nossa família? Vamos começar? Jesus, ele falava, ele era Deus. Ele falava, ele fazia os milagres das pessoas nem assim acreditavam. Espera um pouquinho, Idélia, vamos parar aqui. Você foi escolhido, você fala, mas o Espírito Santo é que trabalha. O seu dever é isto. Mas é o Espírito Santo, você deixa. A palavra fala. Eu não falar, o Deus não pode agir na vida. Claro que pode, o Espírito Santo pode tudo, né, Idélia? Mas você tem que falar. Senhor. Isto. Ele falou assim, eu sou Deus. E fazia os milagres. Lógico. Herege. Sim. Ele só por isso que ele morreu na cruz por nós, pelos pecados, não é? Mas eu não é difícil. Não é. Gente, não é difícil. Se você falar, olha, esse que frio hoje, não, que delícia de frio. Mas esse frio são as estações do ano que Deus preparou. Tem a primavera, que lindo, a verão, aquele calor, o inverno, esse frio. Mas é Deus preparou. Sim, é a natureza, mas Deus criou tudo isso, gente. Nós temos que falar. Temos que falar. Isso, ide, vai, fala. Porque é o Espírito Santo que vai. Paulo não ficou preso quanto, mas ele não fechou a boca nunca. Paulo caminhou, pregou, apanhou, foi preso, sofreu, morreu, sofrendo ainda. Exato. E a palavra... E vamos ser perseguidos ainda. Vamos ser. Pensa que nós não vamos ser perseguidos? Nós somos. Eu sou de uma geração que morava em Domélia, quando queimaram todas as Bíblias.
E também éramos humilhados, porque nós íamos, o meu pai, a minha mãe e nós, crianças, íamos lá na igreja, não tinha ninguém quase, às vezes alguém da família Matos, que também morava na fazenda. Então nós muitas vezes íamos sozinhos, abrir a porta, eles falavam, vai lá vai aquele bando de evangelho, a Bíblia na mão. Éramos caçoados. Mas hoje em Domélio, as pessoas que mais riram de nós se converteram. E eu fico admirada quando falam, nossa, não vou falar o nome, mas nossa, tem uma amiga que a família era totalmente, e ela é evangélica, gente. Quando nós a sofremos, não, mas vem a recompensa. Quando que eu pensaria que eu iria encontrar uma família daquela dentro, falando de Jesus Cristo? Nunca. Talvez o seu Silas também saiba. Aquelas famílias duras de coração estão aí convertidas. Então é duro, mas a palavra foi lida, a oração, os irmãos estavam lá orando. Então é isso que a gente tem que entender. Nós temos que falar. Agora, quem vai trabalhar não somos nós, é o Espírito Santo. Pode ter um coração duro, pode for o que, mas a obra é do Espírito Santo. E nós temos que começar na nossa família, porque na nossa família nós temos gente com coração duro. Eu falo na minha, tem gente com coração duro, mas se eu não dobrar os joelhos para que eles reconheçam Jesus Cristo, eles nunca vão conhecer, eles vão para o inferno. Eu não quero que meus queridos vão para o inferno, mas por isso eu tenho que orar, a obra do Senhor, o momento, talvez eu nem esteja aqui, como aconteceu com meus pais, eles não viram as pessoas que foram transformadas, mas eu não posso deixar de orar, Então, irmãos, não desanime, nós somos missionários, nós temos que lutar nesse mundo tão difícil, aguarda, Idélia, que a obra é do Senhor, mas a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é uma igreja protestante, reformada, de orientação calvinista, que tem as suas raízes no movimento missionário presbiteriano, que iniciou o seu trabalho no país em 1859. Então, irmãos, vocês viram esse exemplo da Bugra, né? Que eu deixei passando aí para vocês olharem, esta mulher maravilhosa que trabalhou entre os hippies, e temos aí o CTM que continua preparando missionários através do online, nós temos Jocum, nós temos a Missão Caiuá e temos outras. E a gente teria que procurar, pesquisar e orar pela nossa igreja, e estudar a palavra, e nunca deixar acabar a escola dominical, porque na escola dominical que as nossas crianças, nossos adolescentes estão se formando, e nós falar, sou velho, não preciso ler a palavra. Não, eu tenho que ler mesmo, enquanto eu enxergar, né? Enquanto a gente enxergar, porque Moisés foi perdendo a visão, né? Foi Moisés? Isso, boa ideia. É quando não enxergar mais, nós que já estamos caminhando aí, né? Nós vamos estar perdendo a nossa visão, a gente agora vai poder ouvir, mas se nós estivermos surdos, mas Deus prepara uma forma da palavra chegar até o nosso coração. O que nós não podemos é deixar a nossa Bíblia fechada, não. Escutem o barulhinho, é tão bom procurar. Não, mas ore, viu? Eu também não quero, mas é por isso a gente tem que orar. E ao presbítero Pércio orando, né? Para que a nossa igreja cresça, para que nossas crianças aprendam, para que os nossos adolescentes aprendam. Então, nessa manhã eu quero leiam a Bíblia e façam a oração. Pode falar, presbítero Pércio, mas vem falar aqui do microfone.
Aí, tá vendo, Lidera? Está sempre companheira. Aí, não pode desanimar. Tá vendo? Lembra do seu Silas? 28 anos ele orou. E eu estou até dando sugestão, pastor, para o Persa. Em vez de ele orar no quartinho, no culto, das 6h30 até as 7, que ele ore aqui. Porque cada um que vai chegando, vai orando com ele. Para cumprimentar, pode falar. Ah, tem ensaio. Que pena. Mas você... Isso aí, na minha casa da minha mãe, né? A Luci também. Quem me conheceu, a casa da minha mãe também era uma bênção. O Betão, vamos falar, o pastor José Roberto, ele se converteu porque os filhos oravam pelo pai. Os filhos oravam pelo pai. O avô do meu esposo.